Ew, gotta get rid of this old Backstreet Boys t-shirt. Tell me why. Because it stinks, boys. Tell me why. I've washed it so many times, but the odor won't come out. Tell me why. No, you tell me why I can't get rid of this odor. Have you tried Downy Rinse and Refresh? It doesn't just cover up odors, it helps remove them. Wow, it worked, guys. Yeah. Downy Rinse and Refresh removes more odor in one wash than the leading value detergent in 3 washes. Find it wherever you buy laundry products. Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. Olá, sou Helena Pereira. Sónia Sapage. Sou José Almeida. Eu sou Ana Sá Lopes e este é o Poder Público. Estamos a gravar na quinta-feira, 5 de novembro. Amanhã o representante da República para os Açores começa a falar com os partidos com vista a digitar um novo governo dos Açores. Esta semana o PSD, ao lado do CDS e do PPM, deu uma conferência de imprensa a anunciar que tinha formado uma nova AD à semelhança de Sá Carneiro, e isto é entre aspas. José Manuel Bolieiro, o líder do PSD Açores, assim falou, e também Rui Rio quando se congratulou com o feito. Helena Pereira, o PSD, o CDS e o PPM não chegam para ter maioria. O líder do PSD Açores recusou-se a dizer que conversações estava a ter com os 2 deputados eleitos pelo Chega. Como interpretar isto? Bom, parece-me que o que está a acontecer nos Açores tem sido, como é que direi, um espetáculo lamentável, porque andamos há uma semana, o Vasco Cordeiro, o presidente do Governo Regional, ficou sem maioria absoluta, e a direita está a tentar organizar-se há uma semana, sendo que essa tentativa de organizar-se para formar governo teria como base essencial o Chega. E eu não sei por que razão é que o PSD está a dar cobertura a esta estratégia do PSD Açores. Eu sei que tem que haver autonomia. Os partidos dos Açores e da Madeira gozam da sua autonomia e os presidentes dos partidos nacionais não metem essencial alheia. Não sei, há várias expressões a usar. Mas neste caso... Mas é uma seara partilhada. Aquilo não há partidos regionais. Pois, por isso é que eu não percebo como é que isto se continua a arrastar. Pronto, é isso que eu quero dizer. Não pode Não concebo que essa alternativa seja construída à volta do Chega, e não percebo como é que o líder do PSD nacional continua a alimentar esta ideia, dizendo sempre que aquilo é uma questão de remetendo para a autonomia do partido regional. E, portanto, já se percebeu que a revisão constitucional, essa parte, teve que ser o líder parlamentar do PSD a vir dizer que não dava a revisão constitucional que o Chega quer, e agora o cúmulo é não haver essa convergência dos partidos de direita, porque o Chega é que diz que não ao PSD. Mas eu não ouvi ainda o PSD dizer que sim ao Chega, Helena. Honestamente, o Rio falou 2 vezes e foi sempre a dizer que não queria, que não... Mas tens o PSD Açores a negociar com o Chega. O PSD não está a negociar com o Chega. Parece normal é que o líder do PSD chegasse e dissesse: nós com aquele partido nem nos sentamos a conversar. Isso nunca aconteceu. Mas o que tu ouves do PSD Nacional é isso. É nós não damos nada ao Chega, zero. Nós não vamos dar a revisão constitucional, não vamos dar nada. Mas eu acho que ele devia dizer ao Bolieiro que nem se devia sentar à mesa com o outro. Mas eles sentaram-se à mesa, ele sentou-se com o CDS e com o PPM. Tudo o resto é... Mas fez declarações a admitir. Por isso é que eu não sei o que é que está a acontecer. Agora, as declarações do Bolieiro admite tudo. Eu acho que admite que o Chega só não admite viabiliza para o o governo. Só não admite que vá para o governo. Não admite uma coligação, na verdade. É tratar da mesma maneira que a Iniciativa Liberal, que é o que a Iniciativa Liberal também se pôs a jeito, que é nunca vai para o governo, mas admite deitar abaixo ou impedir que o Vasco Cordeiro forme governo. O Bolieiro recusa-se a falar expressamente sobre o Chega. O líder do Chega Açores disse que estava a fazer um papel com o Bolieiro, com o PSD. Vamos ver. Vem a sinais contraditórios, é verdade. O que é que tu achas, Sónia? Achas que os 2 deputados eleitos pelo Chega... O Ventura também diz que não aceita de maneira nenhuma caso não haja o acordo da revisão constitucional, que o PSD Nacional já disse que não havia. A informação que nós temos mais recente
é que o Chega vai dar indicações para inviabilizar um governo à direita e à esquerda. Portanto, o Chega Nacional dará indicações para inviabilizar qualquer governo, porque quer, na verdade, ir para eleições. Pronto, esta é a informação que eu tenho mais recente para partilhar. A questão aqui é mesmo da maneira que tu o puseste. Isto é o que manda dizer o André Ventura. E o que é que vão fazer os deputados nos Açores? Porque as informações que nós temos é que eles estão também bastante partidos, não é? Um quer uma coisa, outro quer outra coisa. Exatamente. E ninguém se entende ali. A questão é que à direita não chega só um deputado do Chega. Ou seja, mesmo para viabilizar um governo do PS de direita, não chega só um dos deputados do Chega. Precisa dos dois, ou então do PAN. E o PAN está naquela situação em que diz... Acabamos de publicar uma notícia há pouco tempo em que o Chega diz que fecha a porta a uma coligação de direita nos Açores. O PAN. Todas as soluções com o Chega, que incluírem o Chega, dizemos que não. Portanto, dizem estas duas coisas. Isto pode ser tudo e o seu contrário em política, na verdade, não é? Porque fecha a porta a uma coligação, será uma coligação que tenha o Chega, ou será uma coligação, mas ao mesmo tempo admite viabilizar? Pronto. Há aqui muitas coisas em aberto, mas de facto a direita precisa de todos e um deputado do Chega não vai ser suficiente para conseguir viabilizar este governo. Portanto, as coisas parecem neste momento ainda um bocadinho mais complicadas do que estavam há uma semana. Há uma semana tudo indicava que íamos ter uma coligação de direita, agora se é o Chega que se faz caro também a dizer não, vamos lá para eleições que isto não me satisfaz. Ficam todos em maus lençóis, acho eu. E como é que ficou o PSD depois disto, São José Almeida? Depois deste negocianço com o Chega, que pelo visto não chegou a lado nenhum, por causa de André Ventura, que se recusou a viabilizar qualquer governo, como a Sónia nos acabou de dizer. O que isto nos diz sobre o futuro da direita, nomeadamente da direita a nível nacional também? Repetindo um bocado o que disse a semana passada, eu acho que há um muro que o PSD não pode passar, que é aceitar formar governo, quer seja nos Açores, quer seja a nível nacional, um dia que ganhe eleições, negociando com o Chega. O Chega, se quiser abster e viabilizar um governo, é uma coisa. Agora, essa viabilização de um governo PPM, CDS, PSD nos Açores, negociado em conversações com o Chega, é dar um estatuto ao Chega que o PSD não pode dar. Não há limites em democracia. E todo o discurso e tudo do Chega não é compaginável com o que é o discurso político democrático do PSD. E por outro lado, não penso que nos Açores qualquer partido tenha autonomia para decidir sozinho acordos desta natureza. Ou seja, decidirá a revelia, o PSD Açores decidirá a revelia do PSD Nacional. Como disseste, a Constituição não prevê partidos regionais, eles têm autonomia, mas são parte integrante do PSD. Logo, não podem partir para uma negociação destas sem o assunto ser tratado a nível das direções nacionais. A esse nível, Rui Rio já foi muito claro, e o líder parlamentar do PSD já por 2 vezes, uma antes disto e outra depois, disse que não acompanhava a revisão constitucional aberta pela entrega do projeto de revisão constitucional do deputado André Ventura. Disse antes e disse agora, fizemos essa notícia esta semana já. Portanto, penso que é um problema que não se pode sequer colocar, porque senão nem tudo vale para chegar ao poder. Tem que haver princípios. E agora foram-se os princípios e foi-se o poder também, parece, segundo a Sónia estava a acabar de nos contar. Isto é uma coisa absolutamente surreal, mas está bem.
Vamos passar ao tema seguinte, a entrevista de Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República à RTP. Helena Pereira, o diretor da RTP, António José Teixeira, queria entrevistar Marcelo, mas aparentemente Marcelo não deixou. Isso que lhe apeteceu, e uma das coisas que lhe apeteceu dizer foi que os governos, depois de ligarem com o Covid, tendem a perder as eleições. É verdade que também acrescentou que os presidentes perdiam, mas o que é que isto quer dizer, da tua interpretação? Bom, parece Marcelo está a prever coisas? Não sei, foi Marcelo a ser Marcelo. Foi o exercício. Há muito tempo que eu não via um exercício tão a Marcelo. Portanto, isto começa por segunda-feira, era dia de luto nacional, portanto é normal. E o Presidente quer dar uma entrevista para marcar a primeira vez que há um luto nacional por causa do Covid, atenção. E o pretexto era esse, tudo bem. Mas depois, a entrevista, eu diria duas coisas sobre a entrevista. Por um lado, foi uma entrevista completamente autojustificativa. O Presidente teve uma oportunidade para falar diretamente com as pessoas e quase que fez uma cábula de todas as coisas que ele achava que nas últimas semanas ou meses as suas atitudes não teriam sido bem compreendidas, então foi explicando cada uma delas. E aproveitou a oportunidade, percebia-se que era isso que eu queria explicar. É aquele pormenor da história da camisa que ele tirou para levar a vacina, em que ele explicou que foi obrigado pelo enfermeiro, que ele é muito obediente e, portanto, tirou. Levou na cabeça? Sim. Foi o que ele disse. De que justificou também a história do milagre, que não, quando disse que o milagre português não era bem, o milagre foi um sacrifício dos portugueses, não era bem um milagre, não era isso que queria dizer. Sobre as guerras que perdia ou não nas máscaras, nem saber se os números ou não saber, não sei. As máscaras ganhou. Sim, exatamente, mas não foi... Dizia ele. Explicando tudo. Agora, mas respondendo à tua pergunta, numa altura destas, muito complicada, há aqui um problema que é, ele depois facilmente, o Marcelo sabe que facilmente pode com a sua atitude de ajudar o governo, e parece-me que na entrevista ele até podia ter ido mais longe e não foi, nem sequer em relação à Ministra da Saúde. Atenção que ele tomou aquela iniciativa de chamar toda a gente, fazer um desfile em Belém para tudo o que está mal na saúde, mas ele na entrevista não achei nada que ele tivesse sido beliscado minimamente a Ministra, até achei que teve muito cuidado, mas depois ele sabe, tomando essa atitude, entristece o seu eleitorado de direita que está à espera que ele depois aproveite para puxar as orelhas ao governo. E, portanto, eu entendi quando ele diz que toda a gente, quando fala de Churchill e que compara que depois das crises os governos perdem, eu pensei, pronto, foi a única forma que ele teve de dar uma cacetadinha no governo sem parecer muito mal, ou seja, tentando agradar um bocadinho ao seu eleitorado. É a única explicação que eu tenho. Sónia, achas que naquela entrevista assistimos à pré-declaração de candidatura do Presidente Marcelo? É que eu lembro-me que há 5 anos, antes da declaração formal de candidatura, que foi em Celurico, na terra da avó Joaquina, Marcelo fez uma pré-declaração de candidatura na TVI. Eu assisti, foi uma coisa absolutamente notável. Assim, eu não li esta como uma declaração de candidatura. O que eu achei desta é que ele consegue tornar a recandidatura num não assunto. Como quem diz, é tão óbvio, que já nem é preciso falar sobre isso. Para que é que me vão fazer perguntas? Já sabem tudo o que é para saber. A partir do dia 24, a partir do dia em que eu convocar as eleições, lá se saberá, mas como se não houvesse surpresa nenhuma a anunciar. Quer dizer, nada ali na entrevista não foi nada muito surpreendente. Claro que não há grande surpresa a anunciar. Mas é isso, não é? Não há surpresa nenhuma a anunciar, portanto isto é um não assunto, não me ponham a falar sempre disso, eu tenho outras coisas para dizer. Mas curiosamente o que achei desta entrevista fez-me lembrar numa reportagem que o Ferreira Fernandes fez com ele há uns tempos, cujo título era Ninguém Entrevista ao Presidente.
Eu na altura nem se percebia bem o título, era preciso ler a reportagem para se perceber o que é que ele queria dizer. E o que ele queria dizer foi o que se passou nesta entrevista, é que de facto Marcelo Rebelo de Sousa não é uma pessoa nada fácil de entrevistar. Ele sabe o que tem para dizer e não vai além disso. Ele não foi, em nenhum ponto, foi além do que queria dizer. Aquilo foi milimetricamente estudado, tanto ao nível da recandidatura como da responsabilidade suprema, tudo. Para mim, a entrevista serviu para criar ali a nova centralidade à volta dele, ou seja, para ele se colocar de novo no centro desta questão, que ele foi estando no centro e saindo, e ele achou que neste momento era um momento de voltar ao presidente e de ser o presidente a caucionar, digamos assim, o que tivesse de vir pela frente. Acho que basicamente para mim serviu para isso, mais do que até para lançar a candidatura, que é como digo, para mim ele já trata isso como se não fosse um assunto. São José, Marcelo fez algumas críticas ao governo, reconheceu que existiram erros, mas disse que ele, presidente, era o principal responsável por tudo o que acontecia. Mas isto não é manifestamente verdade, pois não? Segundo os poderes. Claro que não, até porque o presidente não tem poder executivo. E, portanto, a responsabilidade da gestão governativa é do governo, não é do presidente. Eu penso que ele fez isso para proteger o governo, ou dar uma imagem de proteção ao governo, até de forma excessiva. Penso que ele colou-se demais, mas justificou demais, mas percebo que ele queira fazer porque é um momento difícil na sociedade. Agora, penso também que o que ele fez foi o que a Sónia disse agora, quer dizer, ele colocou-se no centro. Vamos entrar em estado de emergência. O estado de emergência é declarado por ele. Já entre março, 18 de março, e o fim de abril, ele era o centro. E agora volta a ser o centro, porque é ele que decreta o estado de emergência e tem a decisão de renovar. E é uma coisa que grande parte do eleitorado, como se viu nas sondagens, deseja. Portanto, ele não se está a pôr numa situação que é má para ele, não é? A verdade é que... Eu penso também que ele, quando assume essa coisa de eu sou o responsável supremo, pronto, estará a falar de um ponto de vista mais simbólico. Não parece... quer dizer, não passa pela cabeça de ninguém que o professor Marcelo Rebelo de Sousa não saiba que é presidente há 4 anos e tal, não saiba que aquela frase é uma metáfora, não corresponde à realidade. Agora, no estado de emergência decretado, a partir de segunda-feira, ele passa a ser corresponsável também junto do governo. Uhum. Sim, a decisão é dele, o carimbo é dele, a assinatura é dele e a iniciativa é dele. Portanto, penso que é isso. Helena Pereira, o governo fez bem em pedir ao PR esta declaração de estado de emergência? Sim, parece-me que sim, porque o que se passou, por exemplo, neste último fim de semana, em que havia restrições à circulação entre concelhos, mas depois não podiam ser aplicadas multas e depois havia queixas e processos em tribunal, isto não faz sentido nenhum. Portanto, é melhor as coisas serem claras e parece-me que nós, neste momento em que estamos a falar, conhecemos o decreto presidencial sobre o estado de emergência, não conhecemos ainda em concreto todas as medidas que depois vão ser tomadas, mas do essencial, só duas notas. Não há um confinamento geral do país e vai haver medidas por região. Ora, isto é uma coisa que já devia haver há meses, desde que houve o primeiro desconfinamento. A Direção-Geral de Saúde sempre se mostrou horrorizada quando se falava da possibilidade de discriminar concelhos ou por regiões. Helena, mas quando saíste, tiveste uma altura em que tinhas a área metropolitana de Lisboa, ou parte dela, é verdade, com o confinamento e o resto, portanto, tinhas medidas por regiões já.
mas depois desapareceu e voltou a ser um país uniforme. Não, mas com as câmaras, mas nessa altura as regras eram adaptadas, como os horários, por exemplo, era decisão das autarquias. Poderia Sim, haver mas horários. o que a Helena está a querer dizer é do sistema de semáforos em que suponho que foi o Rui Rio que insistiu durante este tempo todo. Foi E agora o que temos é os semáforos. Na prática é. E eu acho que criticava mais, não sei se era a Graça Freitas, que dizia que era estigmatizante, mas não é ser estigmatizante, nós temos que conhecer a realidade para perceber que tipo de medidas é que se ajustam. E além de que, como a gente vai ver por este decreto, um decreto de emergência em que depois as medidas vão ser diferentes consoante os concelhos, não tem a mesma gravidade que o primeiro estado de emergência que foi do país inteiro e, portanto, talvez seja mais fácil convivermos com este estado de emergência como ele agora vai ser. Ponto número 2, o que eu gostava de ver melhor ainda neste estado de emergência é o ponto que é novo, que está no decreto do Presidente, tem a ver com a obrigatoriedade de impor ou a possibilidade de serem impostas a medição da temperatura às pessoas, em certas circunstâncias, e é também a imposição de testes para as pessoas entrarem em certas instalações ou regressarem em certos trabalhos. E sim, parece-me que a discussão jurídica ou a discussão dos próximos tempos, em termos de saúde pública, em termos do que é que o país se deve preparar para fazer no futuro, vai correr por esse lado. Muito bem. Sónia, tu achas que estamos numa situação em que Marcelo pediu ao governo que lhe pedisse o estado de emergência? E a dada altura ficámos um bocado baralhados com isto. É uma boa maneira de pôr as coisas, porque, de facto, numa determinada altura, todas as informações que nós tínhamos é que o governo não queria avançar para já para o estado de emergência, achava que não havia necessidade disso, não precisava de tomar medidas tão radicais que implicassem o estado de emergência, mas que o Presidente queria salvaguardar-se usando esse subterfúgio, digamos assim. E o que nós sabíamos é que o governo não queria ir para isso também porque achava que mais lá à frente podia ser necessário, podia ser ainda mais necessário. E o que é certo é que o governo ouviu os partidos, desencadeou todo o processo, ouviu os partidos, os parceiros sociais, e na verdade não havia não havia um consenso, como Marcelo tinha pedido, queria um consenso. Agora fala num consenso alargado, na altura falava num consenso. E portanto, a ideia é de que não se avançaria já para isso, talvez a partir da segunda quinzena de novembro, era um cenário que se colocava, de certeza que aconteceria mais lá para cima dos feriados de dezembro, porque para evitar que as pessoas se circulassem naqueles feriados, que são fins de semana prolongados, etc. O que é certo é que afinal já não é dia 15, é dia 9, não é uma diferença assim tão grande, mas ainda são alguns dias, e a verdade é que o Governo acabou por pedir na segunda-feira ao Presidente que afinal declarasse o estado de emergência. Eu acho que eles pareciam muito coordenados a partir de uma determinada altura, mas eu acho honestamente que deve ter acontecido uma coisa desse género. O Presidente, na reunião semanal, que a semana passada aconteceu, salvo erro um dia antes, peça-me lá qualquer coisinha. O Presidente disse, olha, se pedir eu vou aceitar, portanto não vai haver problema, ninguém vai cair em cima, eu não vou criticar, portanto peça lá porque é a melhor solução para o país. São José Almeida, António Costa quer salvar o Natal, mas não é só ele, o governo inglês também quer salvar o Natal, penso que os governos por toda a Europa e não só querem salvar o Natal. Estamos a falar, é evidente, de tradições familiares, mas de economia. Já há a ideia de aumentar o número de pessoas que podem estar ao mesmo tempo nas lojas e, no entanto, tudo isto com os números de infectados a atingirem os 4 mil em alguns dias. Como é que tu vês esta dificuldade neste momento estamos com uma enorme dificuldade, aliás, o Presidente da República e o Primeiro-Ministro falavam nisso, de como fazer a gestão de uma pandemia
com a economia a cair de uma maneira que pode ser bastante dramática. Pois, a quebra económica vai ser muito dramática com as implicações sociais que vai ter, não é? Quando nós vemos notícias a dizer que mais de 40% do setor da restauração vai declarar insolvência, não é? Vai fechar, e o impacto social disso é brutal. Agora, de facto, quanto ao Natal, eu não sei se vamos ter um Natal normal, não vamos ter um Natal normal, se vamos ter algum Natal com as pessoas a poderem circular, com as pessoas poderem estar com os familiares, com as pessoas a poderem ir às lojas comprar prendas. Foram aprovadas hoje uma série de medidas para apoiar precisamente o pequeno comércio e as prendas. E uma das coisas que foi aprovado também, anunciado ontem pelo Primeiro-Ministro, é o alargamento dos prazos de devoluções, etc., uma série de facilidades para o consumo, no fundo, para estimular o consumo e não se perder aquilo que era um dos grandes momentos sempre de consumo, que é a altura do Natal. Agora, eu acho que isso tudo vai dependendo de uma coisa muito simples. Os números da pandemia. Nós estamos acima de 4.000. Este apertar de medidas que o governo fez com a situação de calamidade, com caráter regional, escolhendo 121 concelhos no sábado, com uma situação de confinamento parcial, foi feito porque as previsões dos números da pandemia, os números diários da pandemia, novos casos durante o mês de novembro, ia ser altíssimo. Aliás, há um momento muito interessante da entrevista do Presidente da República, em que ele explica aí o problema do aumento das contaminações que aí vêm, e António José Teixeira diz-lhe, pois, vamos chegar aos 5.000. E o Presidente responde mais do dobro disso. Não é? Portanto, o próprio Presidente aponta para cálculos na ordem dos 10.000 casos diários se não se fizer nada. Não é o Presidente, não adivinha isto sozinho, isto são os modelos matemáticos da análise. Havia um estudo da Universidade de Washington que na altura se disse que era ridículo, mas que agora... Além de um outro problema, que é esta segunda fase, por razões que eu ainda não vi explicadas, está com um aumento de mortalidade imensa, não é? Estamos com números altíssimos de mortes diárias. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? A economia é muito importante, porque é muito importante as empresas existirem, terem lucro, terem empregados, as pessoas terem rendimento. O Natal é muito importante porque é a grande festa da família, mas se as pessoas não se cuidarem durante o mês de novembro e não se cuidarem durante o mês de dezembro, eu tenho grandes dúvidas que haja Natal. Mas o que eu acho que falha e que falta imenso em Portugal é uma real campanha de esclarecimento das populações do que é que tem que fazer. Devia existir o que o governo comprou, publicidade institucional para ajudar os jornais, podia ocupar o espaço televisivo à hora das novelas que as pessoas veem, depois dos noticiários, ou às novelas da tarde, nos programas da manhã, campanhas institucionais com médicos a explicar, tem que estar a 2 metros de distância do outro, tem que ter máscara, não pode estar sem máscara. Aí ao São José, ainda hoje recebi um SMS da Proteção Civil a explicar isso tudo. Achas que isso não tem sido bem explicado? Eu acho que o Primeiro-Ministro fala sempre em 5 coisas. O Primeiro-Ministro, ninguém ouve o Primeiro-Ministro na população, porque as pessoas nem sequer Mas não é só ele, a Graça Freitas está sempre a dizer isso. Sónia, acorda, quem vê as conferências de imprensa da DGS somos nós. E os telejornais? Não, desculpa lá. Não há telejornal. Não, eu concordo com a Sónia. Não há nenhum português a quem o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, todos os ministros, a Ministra da Saúde não tenham mandado lavar as mãos. Se os portugueses perceberam já tudo o que têm que fazer,
que não é só lavar as mãos, usar máscara, é perceber como é que isso se faz e o que é que são as coisas que têm a estar associadas umas com as outras. Porque eu ando na rua e quando ando na rua vejo as pessoas, umas em cima das outras, com as máscaras dentro dos pés. Mas, São São José Almeida, desculpa lá dizer uma coisa. Desculpa, então, se as pessoas sabem tão bem como usar as regras e cumprir as regras, porque é que a contaminação da Covid continua a crescer como está a crescer? Olha, digo uma coisa, é possível apanhar Covid regras. cumprindo as regras todas. Cumprindo as regras todas. Não é só cumprimento das regras ajuda, mas como o Lobo Xavier próprio disse quando apanhou Covid, que foi público, é possível apanhar Covid cumprindo as regras todas. Também não vamos lá ver que quem apanha Covid são aqueles aldrabões que andam para aí sem máscara. Não é assim. Ana, mas há pessoas que escolhem não cumprir as regras. Eu É tive, verdade. no grupo de pais da escola dos meus filhos, houve um desentendimento porque uma mãe achava que não se pode obrigar as crianças a usar máscaras, ponto final. Que é da liberdade da criança de 11 anos não usar máscara. Portanto, há pessoas que deliberadamente não querem cumprir as regras. Nem vão cumprir, mesmo que venham os médicos. Eu só acho um bocado é que eu acho que apesar de tudo, e claro que nós temos exemplos péssimos, temos a Nazaré, temos a Fórmula 1, houve exemplos péssimos, mas acho que o Portugal e que os portugueses têm sido, comparado com outros países, tão ou mais, aspas, civilizados do que nós, esquece, eu acho que temos sido, pronto, desculpem lá este ataque de moralismo, agora não sei o que é que me deu, mas acho que globalmente temos cumprido as regras. Globalmente. Estava um bocado contra o discurso da São José de que há muita gente que... As pessoas tenham percebido como é que se cumprem as regras e isso é visível. Olha, na minha rua, eu saí à rua na segunda-feira, fiquei espantada. É uma rua que não tem muita gente, não tem aglomerados de pessoas. Eu saí inicialmente sem máscara, com a máscara na mala, mas sem máscara porque achei que me ia cruzar com gente ao longe e acabei por pôr a máscara porque me senti na obrigação de a pôr, apesar de circular longe das pessoas, porque toda a gente usava máscara. Foi surpreendente para mim, toda a gente estava de máscara, na rua, longe, é incrível. Agora, há pessoas que não vão usar, nem que venham, e depois, nem que venha o médico, nem que venha não sei quem falar à televisão. E depois não te podes esquecer que tens médicos que para algumas pessoas são iguais aos outros, ou melhor, têm os mesmos graus de estudo, tudo igual, e que dizem que não se deve usar máscara. Tens os médicos, pela verdade, que arrastam milhares de pessoas atrás de si, que dizem que não se deve usar máscara. Não é verdade? Eu acho que o movimento que é chamado... Eu acho que há muitos cinzentos nesses movimentos, não acho que sejam todos iguais, mas pronto, vamos chamar de negacionistas em geral, pelo menos negacionistas daquilo que é a regra pública. Eu acho que em Portugal, mesmo assim, nós também temos, achas que temos assim tantos milhares de negacionistas? Acho que não, eu não estava a falar em Portugal, estava a falar que não nos podemos razão. esquecer que no mundo há milhares de pessoas que vão atrás desses. Com certeza, em Portugal temos alguns, sim. Eu acho que em Portugal existem alguns, mas não são minoritários. Era como a extrema-direita antigamente. Esses grupos têm muito tempo de antena, parece que não, mas no Facebook e nas redes sociais têm muito tempo de antena. Mas... Bem, vamos ficar por aqui. Foi o Poder Público de 5 de novembro. Até para a semana. Adeus. Desculpa, não é sempre alguém, são sempre os mesmos. Desculpa interromper-te, mas acho que há para aí um segredo que tu revelaste, não foi? Ainda temos um problema de bitola em Portugal? Temos o problema destes bitoleiros. Sobre Carris. Conversas de Bitola Alta, com Carlos Cipriano, Diogo Ferreira Nunes e Ruben Martins. Subscreva no iTunes, Spotify ou na sua aplicação para podcasts. Portanto, isto com um bocadinho de sorte lá para 2022... O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia-a-dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas.
Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.